crucificado para que nós pudéssemos ter vida. Amém? Feche teus olhos sobre a tua cabeça. Senhor meu Deus, nesta noite eu me coloco diante da presença do Senhor para pedir ao Senhor que manifeste a tua unção, a tua glória, o teu poder neste lugar. Nós sabemos, ó Deus, que muitos não podem estar aqui presentes porque estão em viagens, mas que aonde eles estiverem, ó Deus, o Senhor possa estar com eles. Nós te agradecemos por aqueles que aqui estão presentes, que a tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações nessa noite. E entendemos, ó Deus, que tudo está no controle do Senhor. Pai, trabalha no nosso meio nessa noite, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, não somente para nós que estamos aqui, mas para aqueles que estão participando também da live. Que o Senhor visita cada um nesta noite, ó Deus. Pai, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, a vida dos teus servos, a vida daqueles, ó Deus, que também não vão poder estar aqui porque estão se sentindo mal de alguma forma. O Senhor cuida de cada um, Deus. Obrigado. Obrigado pelo dia de hoje, porque se nós estamos vivos, somos gratos ao Senhor. Porque quantos, ó Deus, não tiveram esta rica oportunidade que nós temos nesta noite? Nós tivemos no dia de hoje. Eu não sei como está o coração de muitos que aqui estão tristes, estão abatidos, mas o importante é que aqui estão glorificando o teu santo nome, reconhecendo que não há outro e é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós queremos pedir ao Senhor, manifesta, ó Deus, o teu poder, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação. Visita os nossos lares, visita as minhas filhas, trabalhe no coração delas, ó Deus, que sempre elas possam desempenhar um ótimo papel na presença do Senhor. Eu entrego os filhos dos teus servos que aqui estão também, e também daqueles que não estão. Que o Senhor também visita eles, ó Deus, que eles possam desempenhar um grande papel na obra do Senhor. Se nós formos olhar a nossa capacidade, nós somos falhos, nós erramos, mas nós sabemos que o Senhor é fiel, misericordioso para cuidar de nós. Pai, eu entrego todos aqueles, ó Deus, que estão envolvidos com a minha vida, estou envolvido com esse ministério. Que o Senhor abençoe a cada um deles. Esta porta só está aberta por permissão do Senhor. E nada pode fechar, ó Deus, a não ser o Senhor. Papai querido, portas que estão abertas também nas nossas vidas, somente o Senhor pode fechar. E portas que estão fechadas, somente o Senhor pode abrir. Então nós entregamos o controle da nossa vida emocional, física, psicológica, a nossa vida no trabalho, na nossa casa, os nossos amigos, que as pessoas que amamos, nós entregamos nas tuas mãos, crendo que o Senhor está no controle de tudo. Papai querido, estamos projetando um passeio para o final da semana que vem. Isso só vai acontecer se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir, nós vamos estar ali nos alegrando, cultuando o Senhor, ministrando a tua palavra, porque nós queremos, ó Deus, não só separar um momento de lazer, mas um momento também de termos uma intimidade maior com o Senhor. Deus, eu sou grato ao Senhor por tudo que eu tenho passado, até pelas lutas, porque eu sei que as lutas, elas nos tornam mais fortes. Mas eu queria dizer para o Senhor, Deus, que todos os dardos inflamados do maligno contra a minha vida, contra a vida daqueles que estão em volta de mim, sejam jogados por terra nesta noite. Eu entrego nas mãos do Senhor, crendo que o Senhor está cuidando de tudo. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus,
capítulo 26, o versículo 17. Mateus, capítulo 26, versículo 17. Mateus, capítulo 26, versículo 17. Mateus 26, versículo 17. Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele diz: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram com Jesus, lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, sentou-se à mesa com os 12, e comendo eles disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, diz: Porventura sou eu, Rabi? Ele diz: Tu disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, o deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Pode se sentar. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele está preparando a Páscoa. E a Páscoa, na verdade, para muitos hoje, ela tem um significado de coelho, de ovo de Páscoa, de abstenção de carnes. Mas a Páscoa, aqui no livro de Mateus, ela tem um significado mais duro e mais forte. Aqui Jesus está sendo preparado como sacrifício. E a palavra vai dizer que ele se reúne com seus discípulos para cear. E nessa ceia ele, quando ele pica o pão, ele vai dizer: um de vós há de me trair. Mas ele está dizendo que um de vós há de me trair. Mas quando você lê o texto, mais adiante um pouquinho, vai dizer que Judas, que o traiu, ou que o traía, porque Jesus estava sentado na mesa, mas já estava, Judas estava sentado na mesa com Jesus, mas já estava traindo. E a ceia ali, naquele momento da Páscoa, era uma santa ceia de despedida. Era a última ceia. E Jesus está dizendo: esta é a última que vocês participam diretamente da vida. A próxima será na eternidade com meu Pai. Às vezes você não conhece o significado da Páscoa.
Páscoa, ela se tornou comércio. Porque eu queria entender na mentalidade dessa gente como é, o que tem a ver a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, com coelho e com ovos de chocolate. O significado da Páscoa é sangue e não chocolate. É redenção. É aonde nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Ele parte o pão e diz: olha, isso é o meu corpo, é entregue por vós. Comei. Ele pega o vinho, suco de uva, e diz: olha, esse é o meu sangue. E Judas, todos os discípulos ali reunidos, começam a perguntar: é eu, Jesus? Porventura é eu? Mas quando chega na parte de Judas, Judas diz: é eu? E Jesus diz: você que o disse. É você que está se identificando com essa palavra. E Jesus agora vai mandar uma palavra forte para aqueles que estão na mesa. Ele vai dizer: é notório, vamos usar nossas palavras, é notório que eu tenho de morrer. Mas ai daquele que me traiu. Ele vai dizer: melhor é que não tivesse nascido. Às vezes a gente não consegue entender o peso dessa palavra. E a Bíblia vai dizer que Judas sai dali. Ele já havia planejado tudo. E quando Jesus é preso, porque Jesus sai da ceia e vai para o Monte das Oliveiras, que é o caminho da oração. Ele vai orar, ele vai interceder, porque ele sabe que é chegada a hora. E ele vai dizer no versículo 29: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Isso aqui é só uma pequena introdução para logo depois da mensagem, a mensagem entrar, que é logo em seguida a esse texto. E nós vamos falar um pouco da crucificação de Jesus, da morte de Jesus. E eu queria que você ficasse ligado, que você saísse daqui convicto de que o ponto principal da morte de Jesus é Jesus. É redenção, é salvação para aqueles que estavam perdidos. E nada tem a ver com o ovo de Páscoa, com chocolate, com coelho. Pastor, tem alguma coisa a ver eu comer um chocolate na Páscoa, ganhar um ovo, comprar um ovo, fazer um ovo de Páscoa? Não tem nada a ver, irmão. Virou comércio. Você só não pode se identificar isso como morte de Cristo, como muito simboliza. Aí eu vou comer um chocolatinho por causa da morte de Jesus, já que eu não como carne, né? Eu vou comer ovo e peixe, então eu posso comer um chocolatinho. A morte, a Páscoa, é o ponto da redenção humana. Porque foi na sexta-feira que Jesus se entrega para aqueles que queriam matar. Logo daqui a pouquinho nós vamos entender mais sobre isso. Bem, as irmãs vão estar louvando o Senhor. Mãe. É porque comprou um carro, vocês não vão cantar, não, mãe? Mais outro aqui, ó.
E glória a Deus. Onde ele está aí nessa oportunidade, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mais um dia na casa de Deus para adorarmos o Senhor, bendizer o santo nome de Deus.
porque Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Como já foi dito aqui, muitos dos irmãos estão viajando, mas nós estamos aqui para bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, gostaria de convidar os irmãos para estarmos louvando o Senhor, o Felipe, Milton, Gabriel. Irmãos, nós vamos louvar um hino aqui. Escudo. Quem ouvir a palavra, eu vou vontade de louvar esse hino. A honra e glória do nome santo do Senhor. Tu também pode ter uma. O que foi? Toda a minha vida, Senhor, te louvarei. Onde eu for ligar tua vida, eu nunca me cansarei. Ao ouvir a tua voz, diante de nós e a tempestade se acalma na voz de inimigo do vilão. Hoje tua palavra é pura, escuto para o que
varões agradecem a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Primeira igreja da paz do Senhor. Nós vamos abrindo a Bíblia de Jeremias, capítulo 1. Vai esperar um pouco, né? Você tá? Vamos encontrar os amigos. Mas se até a gente vai Palavra de Jeremias, filho de Hilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, do seu reinado. E veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, o 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar,
irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derribar, e para destruir e para arruinar, e também para edificar e para plantar. É a palavra do Senhor, né? Jeremias, sobre essa questão de falar que antes, né? Eu vou resumir um pouco aqui, porque Deus, né, tinha já plano na vida de Jeremias, antes dele nascer, né? E aí, como Jeremias se sentia tão pequeno, né, diante de Deus, que ele se sentia como uma criança, né? Mas Deus deu uma ordem para ele, né? Que o que ele quisesse fazer, sendo da vontade dele, o que ele mandasse ele falar, ele tinha que falar, né? Fazer, né? Colocando palavras na boca dele. Quer dizer, Deus, ele te dá autoridade, né? Para fazer aquilo que ele almeja da gente. Então, muitas das vezes, a gente, no medo, né, de fazer algo errado, no medo de falhar, às vezes nós recuamos, porque a cobrança é grande. Não todos que hoje quer fazer a vontade de Deus, ele passa por um processo de ter autoridade, de medo que os outros vão pensar, né? E aquilo que Deus diz para ele: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irá. E tudo que quanto te mandar, dirá. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E mais adiante, né, Deus tocou ele, na boca dele, dizendo: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Essa questão de falar, eis que põe as minhas palavras na tua boca, às vezes a gente tem muito medo, né, de falar, eu estou falando, e tem muito medo de falar algo que às vezes pode soar como indiretas, né? Portanto, a gente às vezes, no meio do que Deus manda a gente fazer, a gente recua, porque às vezes é a palavra de Deus que nos adverte. Mas, sendo a palavra de Deus, não precisa temer, não. Vai falar: não temas diante deles. Então não precisa temer, porque Deus não falha. E se você é o mensageiro dele, você não está falhando também com ele. E tudo que ele quer de nós é aprovação. Muitas das vezes você não vai ser aprovado pelo homem, mas você vai ser aprovado por Deus, porque muitas das vezes nós questionamos a respeito disso, né? Porque nós temos medo de ser criticado, nós temos medo de ser rejeitado pelo homem, né? Mas Deus, o que Ele garante, você não precisa temer, não. E olha, põe-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derribar, para destruir, para arruinar e também para edificar,
e plantado. Então é isso. Eu deixo essa palavra para os irmãos essa noite. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos também às pessoas que estão participando da live, né? Luzeli Paixão, Marlúcia Guerra, Aurel Gil Cineia, Etelvina Guerra Silva, Luciana Maria Matos, Alexandro Jerônimo e Geraldo Aleixo. Que Deus possa abençoar essas vidas, né? Que Deus possa alcançá-los cada dia mais. Porque eu costumo dizer que, assim como a palavra de Deus está sendo pregada aqui, ela também vai de encontro a essas vidas, amém? Irmão, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você possa trazer aqui no altar do Senhor, amém? Enquanto você traz o dízimo e a oferta, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 32. Mateus 27, verso 32. Aleluia, Deus é fiel. Mateus 27, 32. Quero convidar o Diácono Nelson que ore a Deus apresentando o Senhor, o dízimo, a profeta e também a palavra que vai ser ministrada nessa noite, né? Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Pai amado Jesus querido, nesta noite, Pai, é uma noite especial, noite que o teu Filho, Jesus Cristo, ó Deus, foi apresentado para o sacrifício, para a salvação da humanidade. Pai amado, nesta noite nós estamos, ó Pai, diante do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, que está aqui engrandecendo o seu santo nome. Soberano Deus e eterno Pai, que o Senhor abençoe os dizimistas, abençoe os ofertantes, que o Senhor abençoe também o pregador da palavra, que a palavra venha assim ser tocada em cada um que está ouvindo a palavra pela live, cada um que está aqui ouvindo a palavra do Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um que está ouvindo essa palavra e que vai ouvir essa palavra esta noite. É um culto de agradecimento ao Senhor por ter sido crucificado no nosso lugar. Pai amado, Jesus querido, e nessa noite venha o teu reino descer sobre aqueles, ó Pai, que buscam a presença do Senhor. Como foi dito aqui, quando o Senhor for tomar de novo esse cálice, será no reino do seu Pai, o reino de Deus, o reino do Todo-Poderoso. Esperando que nós estejamos também fazendo parte desse reino do Pai, reino do Filho e reino do Espírito Santo, reino dos anjos de luz do Senhor. Por isso, nessa noite, agradecemos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mateus capítulo 27, versículo 32. Vai dizer a respeito da crucificação de Jesus. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação:
este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças, e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque diz que sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rostos os salteadores que com eles estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Pode se sentar. Do Getsemane até o caminho do Gólgota foram caminhos de muita tortura e muita dor causada a Jesus. Porque nessa jornada do Getsemane ao Gólgota, ou ao lugar da caveira, aonde Jesus foi torturado, esbofeteado, e nós entendemos que a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, que todo mérito do que Jesus passou era para que nós pudéssemos ser salvos. E às vezes nós não entendemos quão tremendo é a crucificação de Jesus para trazer o significado da redenção da humanidade. Jesus, ele é fiel e ele passou por essas provas, por essas dolorosas dores. Deu o retorno aí do retorno musical, achou que eram dolorosas para ele. Porque agora Jesus, ele estava vendo um que o traiu e vendeu Jesus por quantas moedas de prata? Quantas? 30 moedas de prata. E agora, ele no pátio, ele vê Pedro, que o nega por 3 vezes. E ele olha para uma multidão, o qual ele curou, libertou, transformou. E agora eles começam a gritar: crucificam. Começam a zombar deles, dizer: e aí, salvou os outros e não consegue salvar a ti mesmo? Desce da cruz. Os escribas, os fariseus também caçoavam dele. Aqueles que estavam ali na cruz, um do lado direito, o outro do lado esquerdo, um deles também zombava de Jesus. E aí? Salva a ti, salva nós também. Mas Jesus já estava ali dolorido, sentindo muita dor, porque ele foi moído. Isaías fala que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E o que me causa mais tristeza no dia de hoje, da Páscoa, não é que nós vemos uma comemoração da morte e ressurreição de Jesus, que será no domingo, que é o domingo da ressurreição, mas a gente vê uma sexta-feira da paixão, aonde o mérito da crucificação, da redenção, ela passou para uma festa aonde há muito chocolate, aonde há coelho. E eu quero trazer à memória que aqui foi um cordeiro que morreu. Nada tem a ver um cordeiro com um coelho. E por que ele foi morto? Porque quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, se não me foge a memória, Êxodo, acho que é. Quando Deus manda as 10 pragas, a última praga era o quê? A morte dos primogênitos.
E o que era preciso para que os primogênitos daquela cidade não morressem? Que o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte chegasse, ele via o sangue do cordeiro e ia para fora. E agora, cá no Novo Testamento, é preciso que o sangue do cordeiro ser vertido na cruz do Calvário, para que quando olha para nós diz que somos salvos pelo cordeiro, pelo sangue do cordeiro, pelo sangue vertido ali na cruz do Calvário. E eu imagino que Jesus ele está cumprindo um ótimo papel na cruz, porque a dor era notória. Quando se fala desse vinagre aqui, era tipo um anestésico que eles estavam dando para ele. Mas ele, quando experimenta aquilo, ele cospe, porque ele estava com sede de água. E eles começam a zombar: uai, você não é o rei dos judeus? Você não é aquele que destrói o templo e em 3 dias torna a reedificar? Mas quando ele estava dizendo desse templo, ele não estava falando de um templo construído por mãos humanas, mas ele estava dizendo dele mesmo: será destruído, mas em 3 dias será reedificado. Agora Jesus ele olha para a sua direita, para a sua esquerda, e vê 2 homens que são dignos da sua condenação. Mas quando há um ali zombando dele, como eu disse, ele estava ali pendurado na cruz. É aqui, quando olha para Jesus ali, a gente vê um Jesus que às vezes você olha, vê um Jesus. Muitos aqui já viram um Jesus crucificado na cruz aí, né? Você só vê marca de sangue dele nos pés e nas mãos, e atravessado assim, que é onde eles se perfuraram, né? Mas quando eu olho para o Jesus crucificado da Bíblia, eu vejo um homem todo ensanguentado, dilacerado, na cara, no peito, nas costas, nas pernas, porque ele foi açoitado com um azorrar, que era um chicote de 3 pontas, onde nas pontas havia ossos, e quando batia com a azorrar e puxava, não só cortava, mas arrancava pedaços. E se às vezes a dona de casa aqui sabe tudo bem o que é isso, ou alguns homens também que já cortou o dedo com uma faca, dói. Agora você imagina você ser dilacerado, vivo, os seus pedaços voando. As pessoas olham para ele, ensanguentado, e dizem: olha, perdemos a credibilidade, porque nós achamos que é um Jesus que se declarava rei dos judeus. E agora eu imagino Jesus se pendurado na cruz do Calvário, e um olha para ele e fala o seguinte: deve ser isso. Salva você e salva nós também. E eu vi ele de um outro ladrão da cruz, triste. E eu não sei, eu não posso afirmar se ele teve um encontro com Jesus antes, se ele viu as atitudes de Jesus antes, se ele conhecia Jesus. Eu não posso afirmar isso. Mas diante da declaração dele, ele conhece as atitudes de Jesus. Porque ele vai dizer: nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, mas ele nada fez para merecer isso. E ele olha para Jesus. Eu imagino que o coração daquele homem também estava triste, porque quando olha para esses 2 ladrões, eu não consigo ver 2 ladrões faltando um pedaço. Eu não consigo ver 2 ladrões ensanguentados. Mas quando eu olho para Jesus no centro da cruz,
Aquele sangue que está sendo vertido ali, ele está dizendo: isso é o meu sangue que é entregue por vós, para que haja salvação, para que haja remissão. Mas ao longo do tempo as pessoas foram perdendo isso, foram perdendo a essência de ter Jesus como aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Isaías 50, não sei, não posso afirmar agora que deu branco, se é 53 ou 54, acho que é 53. Vai estar lá com Jesus desfigurado. Vai estar dizendo: pelas nossas transgressões, pelo açoite que ele sofreu, é que nós fomos curados. E hoje a honra é dada a todos, menos a Jesus que morreu na cruz. A sexta-feira da paixão hoje é por muitos conhecido como não comer carne. A sexta-feira da paixão é para muitos reconhecido como um culto mais voltado para a mãe de Jesus do que para Jesus. Porque um culto voltado a Jesus é um culto onde reconhece o sacrifício de Jesus. Um culto voltado para Jesus é um culto onde nós reconhecemos o que Ele fez para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Na introdução eu disse que Ele estava reunido à mesa com seus discípulos. Imagina que você está reunido com aqueles que você diz que é amigo, com aqueles que você diz que é chegado, e você começa a pensar: aqui tem traidor, aqui tem aquele que vai me negar, aqui tem aquele que duvida de que eu vou ressuscitar. Mas ele reúne com eles e ele vai comemorar a Santa Ceia, a última ceia que ele comemora, que é a ceia da Páscoa. E ele agora convida os seus discípulos para ir aonde? No Getsemane. Porque você vai ver que quando Jesus desce no Getsemane, que ele é entregue a Pôncio Pilatos e eles o condenam, o que Judas vai fazer? Ele vai pegar as 30 moedas de prata e vai devolver. E aqueles homens, eles não vão receber essas moedas, porque eles dizem o seguinte: nós não tem nada a ver com a sua escolha, você que quis, agora se vira. Ele pega aquelas moedas e joga no pátio. Eles dizem: a única coisa que nós podemos fazer com essas moedas é ir lá comprar um campo, que é conhecido como campo sanguinário. E Judas, ele agora vai pegar uma corda e vai se enforcar. Por quê? Porque tem um peso da palavra que Jesus disse lá atrás. Ele disse: era melhor que esse homem não tivesse nascido. Porque não tem nada mais que nos pesa do que a nossa mente. E agora Jesus, lá no Monte das Oliveiras, quando os soldados chegam, Pedro, ele era explosivo. E Pedro arranca a espada e amputa a orelha de Malco, porque ele queria defender que Jesus ele não fosse preso, porque a sentença não seria fácil para Jesus, porque há muito tempo eles estavam querendo pegar Jesus. E Jesus olha para ele e diz o seguinte: Pedro, aquele que desembanhar a espada, pela espada morrerá. E agora está um homem ali caído com a sua orelha no chão,
perdido toda a sua expectativa, toda a sua história. E Jesus vai lá e pega a orelha e restaura no lugar original. E agora nós vemos Jesus descendo preso, sendo afrontado, sendo caluniado, sendo espancado, cuspindo no rosto dele e afrontando ele. Mas Jesus, ele vai para a cruz para trazer um entendimento para nós. Se eu não for para a cruz, a humanidade não é salva. Se eu não pagar o sacrifício, o preço, a humanidade vai perecer. Por isso que eu digo que o Evangelho não é forçado. Aceitar Jesus não é por força nem por violência. Eu tenho que reconhecer esse sacrifício de Jesus pela minha vida. Jesus, ele não aceita sacrifício humano. Deus, ele não aceita, sim ou não? Sim ou não? À luz da Bíblia, Deus, ele não aceita sacrifício humano. Mas Jesus foi o sacrifício, porque ele foi o cordeiro sacrificado para que eu e você pudéssemos ter. Pare de pensar que a Páscoa é voltada para coelho de Páscoa e chocolate. A Páscoa, ela é voltada para arrependimento, para redenção entre o homem e Deus, para reconhecimento do sacrifício que foi pago por mim, por você. Pastor, o que eu preciso para me ser salvo? Reconhecer o sacrifício de Jesus. Porque João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você crê na morte e na ressurreição de Jesus, quando você crê no sacrifício que ele fez pela sua vida, você está dizendo, tudo que ele passou foi por minha causa, para que eu pudesse ter paz, para que eu pudesse ser salvo. Porque nós não merecemos a salvação. Se formos olhar para a humanidade, desde lá de Gênesis, você vai olhar para pessoas que falharam. Você pega Adão falhou, Noé falhou, Abraão falhou, Jeremias falhou, Isaías falhou, Elias. Você pega uma geração de gente que falhou. Mas quando você olha para a história de Jesus, foi o único que não falhou. Ele até sentiu o desejo no coração de entregar tudo isso. Mas ele reconhece: para a tua vontade. Eu imagino Jesus levantando a cabeça ali, debilitado, fraco. Porque se tem uma coisa que causa fraqueza no ser humano, é a falta de sangue. Quando começa a faltar sangue no nosso corpo, nós começamos a ficar fracos, debilitados. E Jesus, ele já tinha sofrido muitas ações, perdido muito sangue. Mas ele consegue levantar o seu rosto ali e liberar uma palavra de perdão para aqueles que estavam acusando. Ele consegue liberar palavras para que um pudesse olhar para os outros. Jesus, ele diz somente 7 palavras na cruz do Calvário. Ele olha para a mãe e diz: mulher, eis aí os teus filhos. Ele diz: filhos, olha
aí a sua mãe. Ele vai dizer: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Ele vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele vai dizer: está consumado. Mas o que mais me chama a atenção é que ninguém consegue tirar a vida dele. Porque ele vai dizer uma palavra: nas tuas mãos eu entrego Cristo. A profecia lá de Isaías vai dizer que nenhum osso do seu corpo poderia ser quebrado. E quando estava perto da hora, os soldados foram lá quebrar as pernas de todos que estavam ali. Mas quando chegaram em Jesus, pegaram uma lança e atravessaram ele de um lado do outro. E nesse momento, o corpo de Jesus já não havia sangue, mas o que sai é água. Porque nem a morte teve poder para ceifar a vida de Jesus. E o que eu quero trazer para você nessa mensagem dessa noite? Valorize o sacrifício de Jesus. É muito fácil nós nos entregarmos a este mundo, às drogas, à prostituição, à bebedice, à idolatria. É muito fácil nós viver um ano inteiro de hipocrisia, fazendo as coisas erradas, e chegar nessa semana e dizer: é Semana Santa, vamos nos purificar, vamos nos resguardar de não comer carne, de ter uma semana onde a gente não vai xingar ninguém, aonde a gente vai orar, onde a gente vai rezar. Para de hipocrisia, porque o sacrifício não é só para essa semana, mas o sacrifício é para uma vida de intimidade com Deus. É uma vida de reconhecimento de sacrifício. Para nós que somos humanos, é muito fácil a gente errar, esquecer o que as pessoas fez para nós. Que você não esqueça do sacrifício de Jesus. Foi um preço muito alto. Alguns estudiosos dizem que esse Gólgota, chamada lugar da caveira, era semelhante a uma cabeça de caveira. E que a cruz de Jesus, ela simbolizava a espada gravada na cabeça da caveira. O sacrifício foi pago. Você não valia nada, eu não valia nada. Mas Jesus olha para nós e diz o seguinte: para mim eles valem. Quando eu olho para o sacrifício de Jesus, quando eu olho as decepções que ele teve, eu pego me imaginar no lugar de Jesus. Se é eu que estou pendurado ali na cruz, eu tenho toda a autoridade e poder que ele tem. Porque Jesus vai dizer o seguinte: nenhuma autoridade nos é dada se o Pai não permitir. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos e acabava com tudo isso. Mas ele olha e diz o seguinte: eu vou pagar o preço. Jesus estava esgotado. Jesus estava angustiado. Jesus estava triste. E às vezes nós nos encontramos nessa mesma posição, triste, angustiado, pensando em desistir. Mas olha para a cruz. Olha para a cruz. Não é errado você direcionar a palavra que nem Jesus disse, não. Jesus, se for possível,
vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E às vezes a vontade de Deus ela machuca, ela dói. Porque a vontade de Deus muitas vezes nos afasta de amigos, nos afasta de pessoas, nos afasta de trabalho, nos afasta muitas vezes de conquistas e falando o seguinte: por que eu estou perdendo tudo? E você não está perdendo. Deus está tirando para te moldar. Olha que Jesus ele despoja de toda a sua glória, de todo o teu poder, de toda a sua autoridade e vem. Ele perdeu? Perdeu para ganhar, porque o reino de Deus é assim: quem deixa tudo ganha. Porque tudo isso aqui na terra é passageiro, mas só vai valer para entrar no céu quem tiver o passaporte e reconhecer quem é o eterno, quem é aquele que morreu. Você pode ter passaporte com visto assinado para tudo quanto é lugar, Estados Unidos, para Portugal, para qualquer lugar, mas o passaporte que vai para entrar no céu tem que ser carimbado por sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Se não for carimbado por sangue do Cordeiro, o espírito de morte vai passar e vai ser fato. Foi preciso morrer muito cordeiro no passado para que muitas vidas lá no Egito fossem poupadas. Mas para nós morreu só um cordeiro para que as nossas vidas fossem poupadas. E você olha para esta sexta-feira da paixão, uma sexta-feira trazendo uma simbologia da remissão, da redenção, o sacrifício de Jesus, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Se coloque sobre os teus pés. Pai querido, Deus amado, eu rogo, Senhor, por esta palavra que foi ministrada aqui. Eu sei que nós erramos muitas das vezes. Assim como Pedro errou, e ele vê uma fragilidade no Senhor, ele começa a negar o Senhor. Mas logo em seguida, Deus ele tem uma injeção de ânimo e ele reconhece que o Senhor é o único que pode salvar, curar e libertar o homem. Ele entrega verdadeiramente a sua vida para o Senhor. E ele começa a fazer um trabalho muito lindo, que é resgatar almas para o reino do Senhor. Que o Senhor cumpra esse papel em nós. E nós reconhecemos que nós somos frágeis, somos fracos. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o Jesus que morreu na cruz, mas que ele não estava mais na cruz. Porque ao terceiro dia, ele ressurgiu. E ele traz uma palavra para nós que vai dizer: vou nos prepararmos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós estamos ansiosos, aguardando a volta do Senhor para buscar a tua igreja. Mas nós sabemos que o passaporte para participarmos da Santa Ceia do Senhor, daquilo que o Senhor foi preparar para a tua igreja, e quando eu falo de igreja, eu não falo de templo, mas eu falo de almas que se entregaram ao Senhor. O passaporte é o sangue do Senhor carimbado nas nossas vidas. Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado a Deus por o Senhor trazer uma palavra que nos confronta, que nos faz ver a importância de honrar o Senhor em todas as áreas. Nós somos gratos ao Senhor por tudo. Muito obrigado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, eu quero só dar os amigos essa semana.
domingo tem muita gente que está viajando, domingo não vai ter escola bíblica dominical, mas lá no passeio vai ter. Né? Lá vai ter escola bíblica dominical normalmente. Porque nós vamos tomar café, nós vamos cultuar a Deus, vamos estudar a palavra de Deus. Vão ter momentos ali também de perguntas, né? De charadas, que os irmãos possam responder. Então esse domingo não vai ter, mas no domingo que vem vai ter normalmente. E à noite, né, é culto, né, é o domingo de Páscoa, né, é o domingo da ressurreição. E nós vamos continuar falando, né, nós falamos do devocional aqui, da Getsêmani, da mesa, né, da Santa Ceia, falando da crucificação agora, e no domingo nós vamos falar da ressurreição de Cristo. Amém? Então eu quero contar com a presença de todos os irmãos aqui. Mais um anúncio. E semana que vem, né, o nosso passeio. Né? Quem for no sábado, vai no sábado, quem for no domingo, vai no domingo de manhã. Estenda suas mãos. O amor de Deus Pai, a graça do Salvador do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, nos favores, mas para todos sempre. A igreja comprada com sangue. O Senhor Jesus diga amém. Vamos terminar, vamos ter